Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam bem-vindos nesta noite de sábado, na palestra pública aqui em nosso Parque Espiritual Monte Alverne. Todos sejam bem-vindos, nossos irmãos também do plano espiritual. Hoje nós temos a grata satisfação de recebermos aqui o músico espírita André Gandolfo. Ele é natural da cidade de Jales, em São Paulo, e vem nos brindar hoje aqui com a palestra Viver em Paz, palestra musical do André. Lembrando que o André trouxe vários livros para divulgar também aqui conosco, em especial esse livro que está sendo lançado, Um Minuto para Refletir. Teremos a exposição dos livros aqui, bem como um pendrive com as músicas que André irá executar aqui hoje. Então fica aí a dica para os irmãos. E lembrando também aos ouvintes que o Monte Alverne dispõe nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, também no Facebook, as páginas com as informações, com detalhes aqui das atividades que a casa desempenha. Então fazemos o convite também para aqueles interessados em descobrir alguma atividade que possa se encaixar no seu tempo e vir conhecer e visitar o Monte Alverne. Então, mais uma vez, dando as boas-vindas a André, aos irmãos presentes, vamos convidar nosso irmão Acácio para fazer a prece de abertura. Jesus querido, Senhor de nossas almas, aqui estamos, Mestre, mais uma vez, reunidos em Seu nome. Permita, Mestre querido, a presença entre nós de Seus mensageiros de luz. Que eles estejam conosco nesta noite, Jesus. Harmonizando os nossos pensamentos, acalentando os nossos corações, de maneiras que possamos esquecer a nossa rotina diária e dedicarmos esses minutos ao contato com a espiritualidade de luz. Permita, Mestre, que Ele esteja conosco nesta noite, entre nós. Pedimos também, Jesus querido, muita luz, muito amparo, muita intuição para o nosso irmão encarregado da atividade desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Agradecemos a Acácio a prece inicial. Vamos convidar então o André Gandolfo para o nosso palco, dando as boas-vindas ao André. Bem-vindo, André. O Monte Alverne tem uma veia musical muito pronunciada. Temos vários irmãos aqui, então bem-vindo à nossa casa para nos prestigiar aí com o seu trabalho. Vai ser ótimo conhecê-lo. Viu? À vontade, irmão. Queridos amigos, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Desejo de todo o meu coração que esses breves instantes sejam de serenidade e paz.
Eu estava agora há pouco em uma outra casa, daí eu vim correndo para cá. Montei aqui de manhã, aí depois fiz lá a palestra, né, agora no finalzinho da tarde, e amanhã de manhã faço novamente, no Paulo de Tarso. Então lá eu dei uma encurtadinha para chegar aqui na hora, assim, aquele horário religioso certinho. Mas aí me disseram que eu posso cantar até 00:15. Então preparem-se, né? Porque amanhã é domingo, então relaxa e cante junto. Sempre que canto, me inundo de felicidade. E a minha música é um débil trautear da tua canção. Sempre que vejo as paisagens coloridas me inebrio de beleza e os meus olhos não alcançam a variação infinita dos tons da natureza. Sempre que falo me regozijo interiormente, mas os sons das minhas palavras não conseguem vestir com uma roupagem digna todas as minhas ideias. Sucede, e eu compreendo que a tua melodia, meu poeta cantor, que a tua criação, meu Deus, e o teu pensamento, autor de todas as coisas que és, embora me habitem essa vida, a minha taça de amor jamais poderá comportar todos os divinos dons que são teus, mas que me concedes para repartir com todos aqueles que ainda não te conseguiram encontrar. Farei música pra pôr no bolso, daquelas feitas pra compactar. Vou cantar leve, tocar o piano, levar doçura pra quem escutar. Essa canção vai ter um só verso, só uma nota vai dizer que há acordes num pacote de energia, adentra o ouvido e some pelo ar. Eu vou fazer essa canção pra tocar seu coração, doce canção de amor pra sentir o seu calor. Amar nada mais é do que fazer as atitudes corriqueiras do nosso cotidiano, os nossos afazeres diários, com dedicação. Quando a gente executa qualquer das funções do nosso dia a dia com carinho, com afeto, estamos amando. Quando a gente deixa um pouquinho de nós naquilo que a gente faz, estamos amando. Significa dizer que quando a gente cuida de um jardim com dedicação, estamos amando. Por consequência, estamos em oração. Quando preparamos um alimento com dedicação, com afeto, estamos amando. E existem várias infinitas formas de se demonstrar o amor que existe na nossa natureza mais profunda. Cada pessoa faz isso de uma forma, exemplifica de um jeito. Obrigado. Olha que chique, meu piano tem uma mesinha, ó. Não é chique? Ah, só que esteticamente não vai ficar bonito, né? Vou pôr aqui de volta. Aí. Vocês têm que ver um negócio bonito também, né? Porque a estética também conta. E eu demonstro que amo, demonstro o meu amor fazendo poesia, fazendo música. E um dia, quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu fiz essa música, chamada Música de Bolso.
E nessa época, 15, 16 anos, eu era aquele adolescente maluco, porque quando a gente fica adolescente, a gente fica meio maluco, né? A gente foge das regras, a gente acha que o mundo é nosso, e a gente pode tudo, e às vezes até pode mesmo, e depois descobre que não pode. E nessa época dessa adolescência, vou contar para vocês qual era o meu sonho, mas não pode rir, tá? Meu sonho era, quando eu crescesse, eu tomaria o lugar do Roberto Carlos no especial de fim de ano da Globo. E eu tinha certeza que eu ia conseguir. Porque eu falei, ele um dia vai ficar velho, vai chegar o momento dele se aposentar e aí eu tomo o lugar dele. Mas com o passar dos anos eu descobri que esse homem é eterno. Ele não vai ter fim. No Natal, uva passa em Roberto Carlos é certo que vai ter. E aí eu descobri que o lugar dele é onde ele está e o meu lugar é onde eu estou. E eu sou muito feliz onde eu estou. Porque na perspectiva espiritual de sabedoria das nossas vidas, a gente entende que cada coisa está posta no seu lugar. Então, eu fiz na canção Música de Bolso um jeito de demonstrar que eu amo. Eu vou fazer essa canção para tocar seu coração. Doce canção de amor para sentir o seu calor. E aí ela ficou assim, ó. Eu vou fazer essa canção pra tocar seu coração. Doce canção de amor pra sentir o seu calor. Pegou? Ela é um baião, assim, uma levada bem gostosa. Você pode cantar comigo sem medo de ser feliz, tá bom? Quem canta? Seus males espanta. Eu vou fazer essa canção pra tocar seu coração. Doce canção de amor pra sentir o seu calor. Mas ainda tá um pouco tímido. Quando eu falei assim, canta, foi um convite para os encarnados, tá bom? Eu vou fazer essa canção pra tocar seu coração. Doce canção de amor pra sentir o seu calor. Aí eu falei, tem vários jeitos da gente mostrar que ama. Aí a canção, a continuação dela diz assim, ó. Tal canção que seja assim bem simples, ideia pura pra não rebuscar, tão cristalina quanto a luz do dia, sonoramente leve e singular. Aí, a minha avó materna, Dona Clarice Gandolfo, ela tem um jeito de amar, um jeito de demonstrar que ama que é muito específico. Quando eu te contar o jeito que ela demonstra o amor dela, você vai falar assim, eu queria que fosse minha avó também. Aí eu vou contar, você vai concordar comigo. Ela é muito carinhosa, muito afetuosa. Aí de vez em quando ela prepara as assadeiras que ela tem na casa dela, liga o forno e prepara assim vários pães caseiros que ela mesma faz, grandes, bonitos, põe no plástico e manda entregar um na casa de cada filho de cada neto, porque é o jeito dela mostrar que ama. Fala se não é delicioso esse jeito de demonstrar que ama. E aí, esses dias eu estava tomando um café com ela, que eu adoro fazer isso, e aí eu falando assim, vó, eu falo que a senhora faz pães, que eu falo isso nas palestras. Ela falou assim, e fala para eles que eu faço com o cilindro, que eu passo um por um no cilindro e faço ele ficar bem lisinho. Eu falei, tá bom, então eu vou contar. Então eu estou contando que ela faz no cilindro. E aí eu peguei esse gesto de amor que a minha avó tem e coloquei na canção Música de Bolso. Vê se você gosta, ó. Essa canção vai sair do forno, tão saborosa e quente pra você. Eu tô cantando por aqui ao vivo, mas ouvirá um dia na TV. Eu vou fazer essa canção
doce canção de amor, pra sentir o seu calor. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Quero ouvir? Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Eu vou fazer essa canção pra tocar seu coração. Doce canção de amor pra sentir o seu calor. Farei música pra pôr no bolso, música pra pôr no bolso, pra pôr no bolso. Essa canção ganhou um prêmio, a música menos ouvida no mundo. Jesus de Nazaré é, sem dúvida nenhuma, o maior médico de todos os tempos. Quando a ciência e a filosofia e a medicina, principalmente, se encontram com a literatura cristã, a gente se dá conta de que hoje, com o conhecimento científico que há, já é possível perceber o que a gente já sabia com os livros que a gente tem acesso na doutrina, que a saúde física de um indivíduo é determinada pela sua saúde espiritual. Portanto, a importância da manutenção de bons pensamentos, de bons sentimentos, do movimento dos sentimentos amorosos, que é a prática do amor ao próximo, a prática da fraternidade que estende para fora os nossos potenciais de afeto, de amor, de doçura. Para exemplificar numa frase dita por ele, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus é também o maior terapeuta de todos os tempos, o maior psicólogo de todos os tempos. Porque hoje a percepção de que a caridade movimenta as nossas energias espirituais na direção de ficarmos bem, termos paz íntima, a gente vê que a melhor terapia que podemos ter é a doação do amor ao nosso próximo. Jesus, o maior médico de todos os tempos, o maior terapeuta de todos os tempos e o maior poeta de todos os tempos. Essa você não tinha ouvido, né? Já tinha ouvido essa, Maurício? O maior poeta de todos os tempos. Aí você vai falar assim, ele só está querendo puxar a sardinha para o lado dele, né? Porque ele escreve poesia. Mas pense comigo, Jesus tem domínio absoluto dentro do que é possível para uma criatura atingir no mais alto nível de evolução, o domínio, o entendimento das leis da natureza, das leis físicas e das leis espirituais. Como um co-criador do universo, sabe manipulá-las e o faz. Se ele tem domínio das leis da natureza, é natural que os seus pensamentos fossem exprimidos de forma poética, musical, sublime, porque a poesia é o jeito mais sublime que se tem de usar as palavras para dizer o que as palavras não dizem. E essa frase, bem-aventurados os mansos e pacíficos, como todas as frases do Sermão do Monte, são frases poéticas. É um poema de esperança, o Sermão do Monte. E eu quero que a gente possa refletir alguns instantes sobre essa percepção
de que as bem-aventuranças nos trazem diretrizes importantes para a nossa construção espiritual. Mais especificamente, ao verso: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vocês já ouviram falar de Mahatma Gandhi? Todo mundo já ouviu falar de Gandhi, né? Já viram foto do Mahatma Gandhi? Ele era bem magrinho, usava aquelas roupas tipicamente, né, da Índia, sua época, né, os seus óculos, ele era um pouquinho careca. Então ele tinha assim, a sua fisionomia específica, a sua roupagem específica. Gandhi foi um grande líder pacifista da Índia. E ele não era cristão, ele era hindu. Diferente de nós que temos acesso ao cristianismo desde quando a gente nasce, pela nossa cultura, que é muito fortemente influenciada pelo cristianismo, especialmente no Ocidente, Gandhi, diferentemente de nós, era de uma outra filosofia religiosa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estudei um pouquinho da história de Gandhi para poder falar sobre o Mahatma Gandhi, que é um líder humanitário e não um líder religioso. Em qualquer lugar onde eu fosse fazer palestra, seja num colégio, seja nas casas espíritas, seja para jovens, seja para professores, para qualquer lugar eu poder falar de cultura de paz para as pessoas. E aí eu estudei um pouquinho da história dele e vi o quão iluminado é esse espírito, Mohandas Gandhi. Só que assim, eu fiquei encantado com o Gandhi e ao mesmo tempo triste. Eu vou explicar por quê. Porque quando eu vi o quão iluminado era esse ser, eu cheguei à conclusão que mesmo que eu fosse fã do Mahatma Gandhi, nessa vida jamais eu conseguiria atingir o mesmo nível espiritual que esse espírito tem. Pelas minhas contas, serão necessárias mais ou menos 758 mil reencarnações para eu ficar parecido com o Gandhi. Mas já é um começo, né? E aí o que acontece? Eu estudei a história de Gandhi e depois de um tempo eu descobri que eu ia poder realizar um outro sonho, que é usar óculos. Sempre quis usar óculos, sempre achei lindo. Quando o oculista disse assim, você vai precisar usar óculos, aí eu pensei assim, eu não posso ser iluminado igual o Gandhi, mas o óculos redondinho pode ser igual ao dele. Então já é um 0,0001% para me aproximar desses espíritos iluminados. E o que acontece foi que Gandhi teve o primeiro contato com o cristianismo convivendo com alguns europeus, especialmente os ingleses, seja na Índia, pelo julgo político que a Inglaterra exercia sobre a Índia, seja quando ele esteve na Europa também estudando direito, porque ele era advogado de profissão. Nessa convivência com os ingleses, Gandhi, sabendo que eles eram cristãos, ficou intrigado com o comportamento desses homens, porque revelava um comportamento assim com hábitos gritantes de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de truculência, ausência de amor ao próximo. Então, Gandhi se deparou com o que seria o cristianismo no comportamento dos cristãos. Olha a responsabilidade. E ao ver o comportamento dessas pessoas, Gandhi se estranhou com o cristianismo. Falou, não, essa filosofia tem um certo pezinho atrás. Mas o que acontece? Depois de um tempo, Gandhi toma conhecimento do texto do Sermão do Monte. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Quando Gandhi leu o Sermão do Monte, esse poema de esperança, do maior poeta de todos os tempos, ele se deu conta de que o problema não era o cristianismo. O problema maior era o comportamento de alguns cristãos. E aí nós podemos recorrer ao livro Fonte Viva, onde Emmanuel, através das mãos de Chico, numa de suas mensagens, diz algo mais ou menos assim: todo conhecimento que a gente adquire como cristão impõe sobre nós uma responsabilidade sobre aquilo que a gente aprende. Logo,
nós acabamos nos transformando em porta-vozes do que pode ser o cristianismo com as nossas atitudes. Aí eu ouvi de uma senhora numa casa espírita, quando eu falei sobre isso, ela disse uma coisa muito legal. Ela falou assim, para resumir esse pensamento que eu acabei de dizer, essa reflexão, Jesus é um sujeito fantástico. O que complica é o fã-clube que ele tem. Porque há uma distância muito grande entre o cristianismo e o que fazem os cristãos. Por isso é que Gandhi se estranhou ao ver o comportamento daquelas pessoas. E talvez tenha faltado em nós até hoje a percepção, para que a gente consiga ser manso e pacífico, de que nós somos todos irmãos. Mohandas Gandhi, certa vez, durante os conflitos políticos que envolviam Inglaterra e Índia, soldados ingleses na Índia, ele é interrompido por um de seus discípulos que diz assim, mestre, nós encontramos o acampamento de alguns dos soldados ingleses e nós tivemos a ideia de ir até lá e botar fogo naquelas coisas para a gente poder se livrar desses homens tão truculentos. E o Gandhi negou aquela atitude. Mas eles insistiram. Não, mas eles não estão lá, são só os pertences. Se eles não tiverem mais nada, eles vão embora daqui. Aí o Gandhi diz uma frase iluminada como ele o é. Nós começamos queimando roupas e terminamos queimando homens. E foi pensando nessa história de Gandhi que eu tinha ouvido há muitos anos, que nesse livro novo que eu estou lançando, eu escrevi uma mensagem para extrair essa ideia no formato de versos, de frases reflexivas e poéticas. Atente-se para os impulsos de nervosismo que porventura sinta. Os pequenos gestos agressivos, se não forem dosados, iluminados, entendidos, vão configurando uma natureza extremamente violenta. E quando a gente se dá conta, a menor adversidade que nos aparece, a gente responde com profunda violência. A gente começa queimando roupas e termina queimando homens. E para iluminar essa percepção de humanidade, de irmandade entre nós seres humanos, é que eu recorro à canção popular de Renato Teixeira. Somos todos irmãos da lua, moramos na mesma rua, bebemos do mesmo copo, a mesma bebida crua. O caminho já não é novo, por ele é que passa o povo. Farinha do mesmo saco, galinha do mesmo ovo. Mas nada é melhor que a água, a terra é a mãe de todos. O ar é que toca o homem e o homem maneja o fogo. E o homem possui a fala edifica o canto, no canto repousa a alma, pra alma depende a calma, e a calma é irmã do simples, o simples resolve tudo, mas tudo na vida às vezes consiste em não se ter nada. Olha só que lindo que diz o texto dessa canção. O homem possui a fala e a fala edifica o canto. Não é possível que nós tenhamos um discurso que a gente ache lindo, que fale sobre a paz, sobre o amor, se isso não tiver embasamento nas nossas atitudes cotidianas. Trocando em miúdos, a gente não consegue convencer ninguém moralmente
se a gente não trabalha moralmente a nossa própria natureza. Não dá para a gente falar sobre pacifismo, sobre brandura, sobre mansuetude, se a nossa natureza não for direcionada nesse sentido. Eu reparei, andando pelas casas espíritas em tantos lugares, que tem pessoas que assumem na casa espírita uma postura assim tão doce, tão tranquila, que a pessoa fala assim como se fosse um anjo. Já reparou? Oh, meu irmão! Já repararam isso? Tem sempre, em algum lugar, tem sempre alguém que fala assim: nossa, que alegria ter você aqui. Eu fico assim um pouco incomodado, porque parece que a última sílaba nunca chega. A pessoa, oh, meu irmão! E aí teve um dia que eu fui fazer uma palestra no centro que tinha um desse, que falava desse jeito. Terminou a palestra, ele, oh, que palestra mais linda, e me abraçou. Eu quero que você vá fazer palestra na nossa casa espírita. Eu falei, ai meu Deus do céu, essa conversa não vai acabar mais. Anota o meu número, porque eu tô sem o celular. Aí eu salvei o número dele. Aí fui para casa, né? Passado um tempo, ele não tinha meu número. Aí eu telefonei para perguntar da palestra. Aí eu liguei. Quando eu atendi o telefone, eu juro por Deus, foi assim: eu já falei que não é assim, coloca. Alô? Aí eu falei, oi, é o André que ligou para fazer a palestra. Ô, meu irmão. Então, assim, vamos pensar positivamente. Essa postura que a gente tem aqui, que aqui a gente perdoa todo mundo, né? Na casa espírita a gente é muito pacífico. É um ensaio daquilo que a gente pode vir a ser lá fora. Porque eu estou aqui para a gente conversar sobre o que a gente tem que vir a ser lá na nossa vida cotidiana. Porque ninguém consegue sustentar um discurso de paz se não consegue ter um diálogo pacífico dentro de casa. Se a gente não é capaz de estabelecer uma relação harmoniosa com os nossos familiares, quem dirá lá fora no mundo? Não vai haver sustentação no nosso discurso. E aí seremos como um cristão da Idade Média, que diante da vivência religiosa, ele ia a um templo, com todo respeito a todas as religiões, mas um cristão da Idade Média ia a um templo, pedia perdão por aquilo que ele entendia ser um pecado na sua percepção moral. Só que na semana seguinte, ele agia exatamente do mesmo jeito que ele fez na semana passada, em que ele pediu perdão. E não havia um processo de transformação da sua natureza íntima. Por isso que nós, aqui no século XXI, no ano de 2024, quase 2025, precisamos pensar sobre a nossa natureza íntima, sobre um processo de transformação espiritual. Aí vem uma palavra bonita que eu tenho falado ultimamente, vamos ver se você gosta. A gente precisa fazer um upgrade consciencial. Essa expressão é bonita, né? Um upgrade consciencial. E entender que para ser feliz e viver em paz, a gente tem que trabalhar nossa natureza por dentro. Começando, por exemplo, pelo desapego. O desapego propõe que a gente entenda que nem as pessoas e nem as coisas nos pertencem. De que sejam as coisas ou as pessoas estão conosco por um momento. As coisas haverão de passar, não tenha dúvida. As pessoas a gente pode criar laços espirituais profundos, desde que a gente as deixe livres para ser quem elas são. Porque ninguém quer estar perto de uma pessoa que tenta aprisionar o outro. A gente quer estar perto de quem revela o melhor de nós, o melhor que a gente tem no nosso coração. E quem é que assistiu o filme Procurando Nemo? Levanta a mão para eu saber. Vocês lembram do pai do Nemo, aquele peixinho que era muito protetor? Ele não deixava que o Nemo tivesse nenhuma vivência, porque ele era extremamente apegado, havia um apego por aquele filho. E tinha uma senhora que era mais ou menos como o pai do Nemo, ela era muito apegada ao seu filho. E tinha certeza que ele estaria ao lado dela para o resto da vida. Ela vinha sempre em primeiro lugar e acreditava piamente nisso, que ele viveria em função dela, que era sua mãe. Acontece que o rapaz arrumou uma namorada. E aí um dia ele resolve contar para a mãe. Imagine essa mãe apegada ouvir que esse filho está namorando. O que ela ouviu
quando ele falou que ela estava namorando, quando ele disse que estava namorando. Ela ficou extremamente incomodada, quase teve um piripaque. O quê? Como assim você arrumou uma namorada? Que é isso? Aí ele disse assim, arrumei, e ali na sala, estava em casa, ali na sala tem ela e mais 2 moças. E eu quero que a senhora vá lá, converse com as 3 e vê se a senhora me conhece o suficiente para identificar qual das 3 é minha namorada. Imaginem, né, a cara dela, né, super aprazível, gentil, sorridente, para ir conversar com essas moças. Foi resmungando e né, quem é essa almazinha que agora vai tomar o meu lugar? Como se alguém pudesse tomar o lugar de alguém, uma mãe no lugar de uma namorada. Os lugares são totalmente diferentes. Aí ela foi, depois de 1 hora, volta na cozinha e ele pergunta, e aí, descobriu? Aí ela disse, descobri. Qual das 3 é minha namorada? Aí ela olha e fala, a do meio. E como é que a senhora sabe? A senhora me conhece, viu? Viu como a senhora me conhece? Ela falou, nada disso. É porque a do meio eu detestei. Então deve ser a sua namorada. Por quê? A gente não consegue viver em paz porque tem uma equação que a gente precisa resolver. Por que tratamos como potenciais inimigos aqueles que são possíveis amigos? É claro que a gente não precisa concordar com tudo que todo mundo faz. A gente tem que amadurecer a percepção das coisas, não trazer para o raso. Amar as pessoas como elas são, construir amizades, né, ao invés de inimizades, propõe que a gente entenda que cada pessoa tem o seu tempo de amadurecer, que eu posso amar o outro com desapego, construir relações harmoniosas entendendo as limitações que o outro possui. Vou contar uma experiência que eu vivi. Contei lá no outro centro, vou contar para vocês. Mas aí vocês não contem para ninguém, tá? Não, brincadeira. Pode contar sim. Quando Jales, a minha cidade, completou 80 anos, foi durante a pandemia, eu escrevi um poema muito bonito em homenagem à cidade. Não que merecesse, eu tenho uma magoazinha. Tenho uma magoazinha da cidade? Tenho. Mas eu fiz porque eu queria dissolver isso como uma coisa positiva. Então eu fiz uma homenagem para a cidade. Um poema muito bonito, citando muitos locais da cidade. 50 pontos da cidade eu citei, ficou lindo o poema. E está num dos meus livros também. Publiquei o vídeo na rede social, lendo o poema. A prefeitura postou, porque não teve evento público pela pandemia, então postaram o vídeo do meu poema. No fim da tarde, do dia do aniversário, eu recebo uma mensagem no meu celular, da minha professora de artes do ensino médio. Disse assim, André, gostei muito do seu poema e tudo mais, e tem uma senhora que quer falar com você. Eu falei, quem? Ela falou assim, então, ela é neta de um dos fundadores da cidade. Aí eu fiquei pensando, neta de um fundador, o que será que ela quer falar comigo? Eu falei, já entendi. Tinha uma praça na cidade em que, no poema, eu cito um nome mais popular que a praça tinha. E depois de um tempo, essa praça ganhou um nome, o nome do avô dessa senhora. Só que no poema eu usei o outro nome, porque se encaixaria melhor e era mais popular. Eu falei, já sei, ela vai ligar para me questionar por que é que eu não usei o nome do avô dela. Aí sabe quando sobe aquele calor cristão assim dentro de você? Aí você fala assim, não, mas eu tenho direito ao orgulho gritando assim, explodindo por todas as veias. Eu tenho direito de usar o nome que eu quiser. Quem é essa senhora? A gente esquece tudo que a gente aprendeu nessa hora, né? Quem é essa senhora para questionar? Aí eu fui armando minhas barricadas antes dela me ligar. Se ela perguntar isso, eu vou responder isso. Se ela questionar isso, eu vou responder aquilo. Mas eu não vou deixar barato. Mas eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Pois bem, aí antes dela me ligar, eu conversando com a Karen, a minha noiva, ela ouviu tudo que eu disse, que foi tudo isso que eu contei para vocês. Aí ela ouvindo pelo telefone, ela falou assim, ok, eu acolho o que você está dizendo. Olha só que movimento interessante para a gente pensar se a gente quer se aproximar do outro com saúde, não é apego. Se você quer construir uma relação harmoniosa com o filho, com o familiar, com qualquer pessoa, acolha o que o outro está sentindo. Primeiro, depois você argumenta sem necessidade de julgamento. A gente precisa abolir o julgamento das nossas conversas. Então ela diz para mim, eu acolho o que você está dizendo e entendo. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, e ela dizendo com todo o carinho do mundo, mas ela me desmontou, ela falou assim, não se esqueça, ao falar com ela,
que é um coração humano falando com outro coração humano, de que ela tem os seus amores, de que esse avô pode ser importante para ela, de que talvez ela só não esteja bem. Então pense sobre isso. Ela não precisou me julgar, ela não precisou dizer o que eu tinha ou não, ela deu uma sugestão. E aí sumiu todas as minhas barricadas de defesa e eu comecei a refletir sobre aquilo. Quando ela ligou, eu estava desarmado, totalmente diferente de como eu me propus lá no começo. Nesse momento eu estava em paz e conversei com ela no telefone e percebi nela um tom de cobrança, o porquê de não ter usado, e eu fui muito tranquilo nas respostas, sereno. 30 minutos de conversa ao telefone. Na segunda metade da conversa, ela já estava totalmente desarmada também. Porque eu aprendi com Gandhi, no conceito de não violência, que quando alguém age com agressividade, a minha resposta precisa ser num nível moral, para que não haja uma guerra entre esses dois polos. E aí, no final da nossa conversa, veio a coroação com a joia rara que eu precisava para comprovar empiricamente que a paz, o amor e o carinho funcionam. Ela solta a seguinte frase: André, me desculpa. Nem era com você o motivo de eu estar assim, do jeito que eu tô hoje. É que aconteceu umas coisas aí e eu acabei ficando chateada, sabe? Eu gosto muito de você, já assisti palestra sua e acho que a gente não precisava ter conversado nesse tom. Eu peço que você me desculpe. E aí, todos os domingos de manhã eu tenho um programa de rádio de música popular brasileira. Adivinhem quem é a minha ouvinte mais assídua? Porque nós tratamos como possíveis inimigos os potenciais amigos. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva divina que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento e sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Porque a gente precisa fazer com que a nossa vida valha a pena e que a gente não desperdice à toa os momentos que a gente tem com as pessoas que estão caminhando junto com a gente. Porque eu já parei para refletir que vai ter um dia
que esse pão caseiro que eu adoro, que minha avó faz, vai ter um dia que vai ser o último pão que eu vou poder saborear, acompanhado do último café da tarde junto com ela. Mas a questão é que esses momentos precisam ser bem aproveitados. E a gente precisa entender que no hoje, na existência atual, a gente precisa aproximar, converter as energias ruins em relações mais saudáveis, mais amáveis, começando com a nossa família, com o nosso círculo mais íntimo de convivência. Tem um poema de um autor espírita, da literatura espírita, Herculano Pires, que diz assim, falando sobre família, sobre a necessidade de se aproximar das pessoas, a questão da nossa trajetória espiritual que a gente traz, o poeminha diz assim: quanto mais inimigos você faz, mais parentes você traz. Olha que poeminha que fecha assim, ó. Quanto mais inimigos você faz, mais parentes você traz. É claro que no fundo é uma brincadeira para que a gente possa pensar e refletir sobre as relações que a gente está criando. Não significa que todos que estão convivendo conosco são um calvário, um sofrimento. Mas a gente precisa fazer com que todas as relações valham a pena serem vividas. Porque a gente não sabe quando vai ser o último abraço, o último eu te amo, e quando a gente vai se encontrar na eternidade. Então, abrace hoje, diga hoje que ame, viva em paz hoje, porque é o que a gente merece. Cega e abrace seus pais enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Ao termos essas atitudes que nos iluminam, que nos tornam pessoas melhores, a gente vai desenhando um céu na nossa alma. Porque se a gente quer ter a convivência das pessoas que amamos próximas de nós, ou sermos pessoas com as quais os outros gostam de estar perto, é preciso trabalhar por dentro a nossa natureza íntima, para fazer com que a gente se ilumine, com que a gente tenha palavras positivas, com que a gente sempre consiga ter uma perspectiva alegre sobre a existência. Como disse o Rubem Alves, um dos maiores educadores brasileiros, ele diz assim: quem carrega infernos dentro de si só enxerga infernos do lado de fora. Quem cultiva o céu dentro de si só vê o céu do lado de fora. Nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. E assim, vivenciando na prática esses sentimentos, mesmo que ao redor, com as turbulências da vida, haja uma noite escura e fria, nós podemos ser uma estrela brilhando, um luar nessa noite escura, rompendo as trevas e a escuridão. Desde que a gente trabalhe com muita dedicação por dentro, para fazer um céu dentro da nossa alma. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Ó não, luar como esse do sertão. Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando, folhas secas pelo chão. E esse luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse. Quer ouvir? Não há.
que ouvir um galo triste no sertão se faz luar. Parece até que a alma da lua vem descanta, escondida na garganta desse galo a soluçar. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, vocês, não há. Oh, quem me dera que eu morresse lá na serra, abraçado à minha terra e dormindo de uma vez. Ser enterrado numa grota pequenina, onde à tarde a sururina chora sua viuvez. Não há, ó gente, ó não, se do sertão não há, não há. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Eu desejo de todo o meu coração que a gente possa viver a paz nos nossos dias com desapego, entendendo que as pessoas são o que conseguem ser e não o que a gente espera que elas sejam. Cada um só dá aquilo que consegue. Mas cabe a nós, que já temos acesso a um conhecimento capaz de nos trazer paz íntima, termos esse upgrade consciencial e olhar para as pessoas sem julgamento, sem esperar delas o que elas não podem oferecer. Certa vez perguntaram a um grande líder religioso oriental por que as pessoas sofrem. Perguntaram a ele. E ele respondeu: as pessoas sofrem porque criam expectativas ilusórias. Se a gente lança hoje uma semente de girassol no solo, no jardim da nossa casa, daqui 24 horas estará florescendo? Não, né? Todo mundo está de acordo que não vai estar florescendo, certo? E por que a gente exige das pessoas um florescer espiritual, de um comportamento, de um jeito de ser, que ela ainda não possui essa semente germinada no coração? A gente perde a paz por causa disso. Mas feliz daquele que é pacífico, brando, doce, compreensivo. Essa é a síntese de toda a filosofia cristã, que deve acessar os nossos sentimentos mais profundos e ir trabalhando por dentro a nossa natureza íntima, para a gente abstrair essa existência e não ser mais tão materialista, tão apegado e sublimar a nossa existência. O que eu desejo de todo o meu coração é que para o próximo ano haja a percepção de que, além de termos metas no âmbito profissional, no âmbito pessoal, o que a gente quer fazer, o que a gente quer comprar, onde a gente quer ir, que a gente também trace metas espirituais. A gente se conhece o suficiente para saber quais são as nossas sombras e saber que é com a luz do conhecimento que a gente vai conseguir dissipá-las. Então pense, para o ano que vem eu quero ter paz no coração e vou trabalhar por isso, porque eu sei que a paz não é sombra boa e água fresca. Paz é um instrumento de trabalho. Eu, por exemplo, faz 4 anos que me proponho a mesma meta no início do ano. E são 4 anos porque eu fracassei nos 4, né? E a meta é parar de reclamar. No primeiro ano, eu comprei um caderno, que eu adoro caderno. Comprei o caderno e falei, eu vou começar a anotar cada vez que eu faço uma reclamação.
e comecei a anotar. No segundo ano, eu comecei a anotar no celular, porque eu não achei um caderno tão grosso que desse conta de caber tudo que eu reclamava. Então, que a gente consiga, no nosso dia a dia, ter essa percepção espiritual de que a gente precisa ter essas metas. A gente precisa trabalhar o nosso coração, sermos mais irmãos, mais fraternos. No fim das contas, o que resta é a fala poética de Jesus. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Vem comigo, não perde a chance, é a última oportunidade que você vai ter de cantar. A gente não sabe se eu e você vamos nos encontrar outra vez na vida. Eu quero que sim, mas a gente não sabe. Pode acontecer qualquer coisa que nos impeça de encontrar. Como disse Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Então cante sem medo de ser feliz. Não é você que desafina, é a pessoa que está sentada do seu lado que não sabe apreciar sua voz maravilhosa. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Mais uma. Marcas do que se foi. O carteiro real conduzia a mensagem com elegância e diligência. Em cada porta onde batia, interrogava: quem deseja abraçar a dor do mundo e renunciar aos atavios da ilusão em favor da humanidade? Aqui está a mensagem. Rapidamente, as portas que se abriam fechavam-se, silenciando todas as vozes do seu interior. O carteiro, porém, seguia fiel sem nenhum desânimo. Quando já não tinha mais a quem entregar a correspondência, encontra uma criança coroada de flores e braceletes tilintantes. Então pergunta se deseja a mensagem real. Eu sou a inocência, disse o menino, o amanhecer do futuro. Aceito imolar-me em favor das criaturas e das suas aflições. Então assumiu a incumbência, e quando preparava-se para seguir adiante, o carteiro real perguntou-lhe: mas quem és tu, pura criança? Eu sou o amor, que um dia predominará em todas as vidas. Dizei ao grande rei que já estou no mundo em seu nome. Muito obrigado e muita paz. Obrigado. Obrigado.
eu agradeço de todo o meu coração o carinho de cada um de vocês. Dizer que é a primeira vez que eu venho a Brasília para me apresentar. Eu tinha vindo outra vez só a passeio. Estou muito feliz porque eu amo essa cidade de paixão mesmo. Assim, já escrevi crônica, já escrevi poesia para Brasília. Só falta fazer um show assim lá no centro de convenções. Aí a gente faz um show bem bonito na próxima. É verdade, é no lugar do Roberto Carlos. E agradeço de todo o meu coração. Esse é o começo. Eu estive no outro centro, lá no Paulo de Tarso. Estou aqui com vocês. Espero que ano que vem eu venha novamente. E dizer que a minha palestra, ela, além de ter a temática espírita, ela tem uma temática de paz e amor universal. Então ela pode adentrar outros ambientes. E quem quiser depois o meu contato, ano que vem, se Deus quiser, estarei aqui de novo. E espero voltar ao monte para cantar para vocês. Lá junto com os livros tem um presente que eu trouxe. Se alguém quiser adquirir os livros ou os pendrives, vai nos ajudar muito a manter essa chama acesa. E o presente que eu trouxe é um marcador de página para cada um de vocês. Eu faço questão que você pegue e leve como recordação do nosso encontro. Tem uma frase bem bonita, modéstia à parte, uma frase minha. E embaixo tem um QR Code para você escanear com a câmera do celular. Quando você escaneia, você ganha 5.000... Não, estou brincando. Quando você escaneia, você vai ter a continuidade desse nosso momento. São vídeos no YouTube, são as músicas no Spotify e as redes sociais, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês e um beijo no coração. Obrigado. Nós agradecemos muitíssimo a presença de André aqui, com essas músicas tão interessantes, as histórias. Foi uma noite, está sendo, né, uma noite muito, muito agradável para todos nós. O Monte Alverne agradece a presença de nosso irmão aqui, que ele possa levar um pouquinho do nosso companheirismo aqui do Monte Alverne lá para Jales, sua cidade natal. Os livros já estão ali, estávamos olhando. Todos estão convidados para degustarem ali os trabalhos de André. E hoje o passe será coletivo aqui no salão. Na hora adequada, pedimos aos médiuns presentes que possam se posicionar aqui em frente ao nosso palco. E o Renato, então, fará algum comentário, né, Renato? E a prece final. Só a prece mesmo? Então tá. Renato fará a nossa prece final, por gentileza, Renato. E os médios, então, podem vir aqui para frente para nós aplicarmos os passos. Então, fechemos nossos olhos do corpo físico para abrirmos os olhos de nossos espíritos, para que possamos então abrir nossos corações e mentes para receber as energias salutares e necessárias para as necessidades de cada um de nós, para a saúde do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional, do nosso corpo mental, e para que o nosso espírito brilhe aqui neste mundo material, envolvendo a todos encarnados e desencarnados. Agradecemos, Mestre Jesus, pela divina oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, na casa de Francisco de Assis, do nosso querido Chico, Dr. Bezerra,
nosso querido Dr. Aníbal, e de tantos outros espíritos que aqui trabalham e que na noite de hoje se alegram pela música, pela poesia que envolveu a todos, nos elevando às alegrias celestiais. Que possamos, Mestre amado, seguir adiante com esses ensinamentos, com essas melodias e harmonias que permitem alimentar a nossa esperança, a nossa fé, em trabalharmos pela nossa reforma íntima e assim contribuir para a construção de um novo mundo que Tu nos anunciastes há 2000 anos. Que possamos compartilhar com todos que nos encontrarmos quando sairmos daqui, dessas benesses, dessas energias de paz, de amor e de verdade. Esteja sempre conosco, Mestre amado, nossos espíritos amigos, mentores e guias, nos ajudando na jornada que temos pela frente. Nossa Senhora também nos envolva, nos acolha e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Muito bem, meus irmãos, uma ótima noite a todos, um bom fim de semana. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja a nós e a nossa família. Que assim seja, meus irmãos. Temos ali então a bancadinha com os livros do nosso irmão André.